Assentai-vos, por gentileza. Hoje, na Igreja Católica, nós celebramos o dia de São Maximiliano Kolbe. Ele era um padre polonês que viveu na Segunda Guerra Mundial. Durante a concentração em Auschwitz, quando foram 10 pessoas destinadas à morte, havia um pai de família que ele conhecia, e Maximiliano Kolbe, que era padre, não tinha filhos, obviamente. Quando viu que aquele pai de família tinha um filho para criar, ele foi e não podia, atravessou, se colocou na frente dos soldados alemães e ofereceu a sua vida por aquele pai de família que tinha um filho pequeno. Maximiliano correu o risco de morrer junto com os outros e não ser atendido, mas por alguma razão o soldado alemão aceitou que Maximiliano morresse no lugar daquele pai, porque o desejo do pai, do padre, era ver aquele filho, aquela criança, ser acompanhada por seu pai até o seu crescimento. Maximiliano foi morto. Há 3 anos atrás eu visitei Auschwitz, na Polônia, o grande campo de concentração. É um lugar tenebroso, um lugar onde a gente entra, não sente nada de bem, não sente nada de bom. E dentro da cela onde Maximiliano Kolbe morreu, tem um círio pascal que lembra a ressurreição. Ele foi mártir, morreu por um pai, para que o seu pai pudesse ver o filho crescer. Aqui é que eu queria trabalhar o tema de hoje: o poder das escolhas. É tão interessante nós percebermos que aquilo que nós somos como pessoa, aquilo que você conseguiu ser até o dia de hoje, é o resultado final do que você se manifestou. O ser humano sempre se manifesta. Quando eu estou na frente de alguém, eu estou na frente de um fenômeno. A filosofia vai dizer que a pessoa humana é um fenômeno. Ela conceitua a pessoa como fenômeno. Fenômeno no sentido de se manifestar. Há algumas coisas de você que eu conheço, há outras que eu posso intuir. Há alguns mistérios que são preservados, que eu não tenho alcance da sua pessoa. A gente não consegue saber tudo sobre o outro. Tem alguns mistérios que são deles e que nós não conhecemos, que não sabemos como são. Tem que conhecer mais. Mas tudo isso que você é, que eu sou, não é por acaso que somos. Nós queremos respostas para tudo, entender tudo, e muitas vezes a gente diz: então a psicologia não explica tudo? Não, a psicologia não explica tudo. Nem tudo de nós é possível ser explicado. Quantas coisas na sua vida você não consegue entender? Quantas vezes o seu comportamento, o seu jeito de ser, você não consegue entender? E olha que já está aí branqueando os cabelos. Quantas reações você tem e você não entende por que tem? Não tem psicologia que explique. Por que a psicologia não pode e não consegue explicar tudo? Porque você é um fenômeno. Você está em um processo de manifestação, em um processo de feitura. Você está sendo costurado aos poucos.
haverá sempre espaço para surpresa naquilo que toca a um ser humano. Por isso, quando alguém diz: nossa, eu me decepcionei com aquela pessoa, não, tu não te decepcionou com aquela pessoa, porque no fundo ela está apenas manifestando uma coisa que tu não conhecia, e todo ser humano pode ter isso. E mesmo que nenhuma psicologia explique tudo, coloque em sua cabeça, bota aqui dentro da sua cabeça: nenhum ser humano é incoerente. Nenhum ser humano é incoerente. Como é difícil acreditar nesta frase. Por quê? Como que o ser humano não é incoerente? Se eu percebo nele a incoerência, se eu olho a atitude dele, para mim está incoerente. Você percebe porque você analisa o outro a partir das suas escolhas. Nós analisamos os outros a partir da nossa escolha, do que eu escolhi. Esse é o problema. Cada ser humano está agindo na terra de acordo com uma história que teve, que foi criado, que foi construído. Sim, cada ser humano está agindo de acordo com o contexto de escolhas que pôde fazer ao longo da história de sua vida. E é verdade, nós somos a reação de escolhas que fomos fazendo ao longo da nossa vida. Um dia, nós precisamos aprender a escolher. Mas quem foi que nos ensinou a escolher? O que foi que o outro nos ensinou a escolher? Qual foi o poder que o outro teve de nos fazer escolher o que é melhor? Aí fomos criando uma história particular que nos leva a processos estranhos que o outro reconheceu como incoerência. E aqui vem a palavra que nisso é bonita. Não importa qual o contexto das escolhas que você viveu, qual o contexto das suas incoerências, todos nós caímos da mesma forma. Todos nós somos convidados a olhar as escolhas que nós fazemos à luz da palavra sagrada, porque na palavra sagrada não há incoerência, e isso é conversão, é você descobrir o seu processo, o que suas escolhas fizeram com você, o que os outros escolheram por você, o que foi transformado, o ser humano que você se transformou, e você não se desanimou disso que você é. O que eu vejo na minha frente é um fenômeno que é o que é por causa das escolhas que fez, ou das influências que recebeu para escolher isto ou aquilo. Ninguém aqui é de graça. Tomar consciência e dizer: tudo bem, se Deus hoje me convida a escolher diferente, se Deus hoje pede para que eu faça uma escolha que conserte a minha história passada, eu estou disposto. Talvez lá atrás da minha vida eu escolhi errado, mas eu estou disposto a consertar esse erro que um dia eu fiz na minha vida. Eu estou disposto a consertar essa escolha que um dia eu errei. E para isso temos a misericórdia de Deus, que vai nos resgatar, que vai nos salvar e ajudar a viver o processo das escolhas. É igual aquela frase bonita: diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes viver, também viverás, mas se escolhe matar, também morrerás. Então viva e deixas viver. Uma coisa é certa: no momento em que nós escolhemos as pessoas que escolhemos trazer para a nossa vida, que participarão da nossa história, os conselhos que nós ouviremos, as palavras que nos orientarem, a leitura que nós vamos fazendo, tudo isto pode se transformar numa bênção ou numa maldição. Dependendo de quem você traz para perto, pode ser bênção ou maldição.
Dependendo de quem você dá mais atenção ao ouvir as coisas, pode ser bênção ou maldição. Dependendo do que você está acostumado a ler, pode trazer bênção ou pode trazer maldição. Aquilo que você é hoje, que eu sou hoje, é o resultado de uma série de escolhas que foram acontecendo ao longo da nossa história. Talvez um dia alguém escolheu por você, porque você não tinha condições de escolher. Como eu escuto palavras assim: padre, eu era muito criança e eu me casei para sair de casa. Eu me casei para ter minha independência. A escolha não foi tua se casar. Foi a circunstância que fez tu escolher. Aí hoje se trombica, se machuca, se fere. Talvez um dia alguém escolheu por você, porque você não tinha condições de escolher. E ficaram os traumas, que é o resultado trágico, infeliz. O trauma é um resultado trágico, infeliz, das escolhas que nós fomos forçados a fazer na vida, mas que nós não queríamos ter escolhido. Alguém escolheu tratar você de forma errada, lhe magoou o coração, faltou consciência daquele que estava ao seu lado de lhe tratar de um jeito certo. Pode ser por ele ter sido tratado também assim. As pessoas que tratam mal as outras, elas só fazem isso porque um dia elas também foram tratadas do mesmo jeito que elas tratam os outros. Eu me lembro uma vez, conversando com uma mãe, estavam as duas crianças brincando, e a mãe ficou um pouco atordoada no momento aquelas crianças brincando. Ela foi lá, pegou na orelha daquela filha, puxou na orelha e disse: senta aqui. E depois ela continuou conversando comigo, mas eu percebi que ela estava incomodada, muito incomodada. Aí eu disse: o que te incomoda? Ah, padre, eu jurei na minha vida que eu nunca iria tratar os meus filhos assim, mas hoje eu fiz o que mais odiava ver a minha mãe fazer comigo. Quando a gente ficava nervoso, alguma coisa, elas pegavam a gente pelas orelhas e doía. E eu jurei que nunca faria isso com o filho meu. Hoje eu estou repetindo o que a minha mãe fez comigo, e eu me machuco com isso, eu me firo com isso. Às vezes a gente repete na vida o que rejeita no pai, o que rejeita na atitude da mãe. Vamos abrindo, quantas pessoas que viram o pai traindo a mãe, criaram ódio, rejeitaram, casaram, traíram. Quantos filhos que tinham raiva porque o pai bebia, tocaram a vida, beberam também. Repetem. Hereditariedade, repetição, tem que quebrar. Há um momento que isso tem que ser quebrado, porque veio do teu avô, do teu tataravô, que passou para o teu avô, que passou para o teu pai, que está em ti, e quando teres o teu filho vai estar nele. Hereditariedade tem que ser quebrado, tem que ser rompido, tem que ser cortado, tem que ser acompanhado, porque senão esta maldição continua avançando. A repetição do que eu condenei, eu estou fazendo. O ser humano não é incoerente. Motivos inconscientes nos levam muitas vezes a agir. A nossa ação
não é consciente. Ela está sendo motivada por motivos inconscientes. Coisas que aconteceram 10, 20, 30 anos atrás que traumatizaram você, que não cabiam dentro de você, que traumatizou. E você vai repetir na história. E você vai fazer na história com outra pessoa. Gente, quanta gente senta na minha frente toda semana, que eu tenho que olhar e dizer: vamos quebrar, vamos parar. Repetem tudo o que o pai fez, o que o avô fez, tudo. Condenaram, rejeitaram e repetem tudo. Traumatizou. Existem assuntos que não devem, por exemplo, ser tratados na frente de uma criança. Existem crianças que não estão preparadas para ouvir coisas de adulto. Quando é que a gente começa a ferir as pessoas? Quando a gente quer colocar na cabeça delas um conteúdo que não está na hora delas ouvirem. Quando um adulto quer ter conversas de adulto na frente de criança que não cabem na cabeça dela naquele momento. Ali nós estamos agredindo, ali nós estamos abrindo espaços naquela criança que ela não terá depois como não ser diferente. Você estará machucando porque tem coisas suas que não cabem dentro de uma criança de 5 anos. Não deve ser tratado na frente dela. Você está escolhendo errado por essa criança. Você está jogando um afeto estragado que ela não vai dar conta, que não vai aprender a amar de um jeito certo, porque viu coisas suas que não deveria ver. Desculpe, gente, vocês têm direito de acontecer o que aconteceu na vida de vocês, encontrar alguém, namorar, tocar a vida, mas por favor, cuidem do que fazem na frente dos filhos. Cuidem do que cometem na frente dos filhos. Eles não estão preparados para ver vocês com uma paixão desenfreada, que fazem coisas na frente dos filhos de uma criança de 5, de 10 anos, que ela não consegue absorver na cabeça dela. Tem adultos fazendo coisas que não devem na frente de criança. Estão agredindo, machucando, ferindo. Muitas vezes o que chega para nós é o resultado das escolhas erradas que os outros fizeram. É tão triste você ver que os marginais que nos assustam, que nos fazem ficar trancados dentro de casa, eles não são nada mais, nada menos que a irresponsabilidade que nós adultos tivemos com crianças quando estavam perto de nós. Ninguém saiu marginal do ventre. Ninguém saiu bandido do ventre, ninguém saiu traficante do ventre, todos saíram bons. Mas às vezes, o resultado das escolhas erradas que os outros fizeram na frente, plantou coisas que depois não deram conta. A gente tem que ser uma presença certa na vida das pessoas e não incerta, incorreta. Aquele ser humano está agindo com incoerência. É claro, nele não tem o direito de matar, não tem o direito de roubar. Mas aí você vai ver para dentro dele e você descobre que a única incoerência que ele tem é esta: ele está sendo preparado para ser o ser humano que está sendo. Foi preparado para aquilo. Faltou na vida dele uma palavra certeira: isso pode, isso não pode, isso é seu, isso não é seu, isso lhe pertence, isso não lhe pertence. Por isso, quando o ser humano está domesticado pela regra, ele não saberá ser livre e se justificará o tempo todo com 1000 desculpas. Não é possível fazer a pessoa chegar a um contexto de maturidade se nós não ensinamos a liberdade às pessoas.
Deus nos trata da mesma forma. A gente só vai dar certo quando internalizar que a liberdade é um caminho que nos levará a voar mais alto, mas que a minha liberdade não é caminho para eu ser a pessoa errada na hora que não devo ser. E aqui eu termino. Nossos queridos adultos, cada coisa tem o seu tempo. Cada coisa tem o seu tempo. Nenhum ser humano é incoerente, porque cada um de nós aqui hoje é fruto de tudo o que aprendeu, viu, ouviu desde o nascimento. Então, siga. Se há alguma coisa que precisa ser consertado, ainda dá tempo. Se existe alguma coisa que ainda precisa ser melhorado, ainda dá tempo. Só que tome cuidado para você não ser pesado como seu pai foi para você, para você não ser um viciado como seu pai foi, para você não ser um grosso como seu pai foi, para você não ser uma pessoa inconsequente como você viu seu pai sendo. Às vezes o que a gente mais condena nos outros, depois de adulto, a gente faz a mesma coisa. Por quê? No contexto das nossas escolhas, alguém um dia escolheu por nós, e a gente não foi o que deveria ser como pessoa. Por isso, não existe ser humano incoerente. Existe ser humano que, a partir do que viveu, vai fazendo aquilo que acha que é certo, que é correto, que é honesto, com a vida que tem e com a vida que leva. Que Deus lhe ajude a voltar para a tua casa hoje e a olhar a família que tu tens de um jeito diferente. Um jovem ciumento, o que é que está por detrás desse jovem ciumento? O que é que está por detrás? Uma pessoa agressiva, o que é que está por detrás? Uma pessoa de vícios, o que é que está por detrás? Uma pessoa que vive uma vida sexual desenfreada, o que é que está por detrás? Gente, nada é de graça. Tudo tem um porquê atrás das nossas ações e reações. Amém. Creio